sabia que até janeiro de 2020, pessoas transgênero não podiam registrar seus filhos biológicos no estado do Rio Grande do Sul? Essa norma foi modificada a partir de um movimento surgido na cidade de Canoas, onde um cartório não autorizou o registro do filho de Ágata Mostardeiro. Ela é uma mulher trans, formada em Ciências Biológicas pela URGS, e no episódio de hoje nos conta um pouco da sua história, que é também a história da luta por direitos da comunidade transgênero. E com certeza é uma história que tem semelhanças com a de muitas outras mães, como tem mostrado a atual temporada do nosso programa, que desde o ano passado tem falado sobre o tema mulher e maternidade. Começou por volta de 2017, quando eu consegui questionar algumas questões através da arte, através do teatro, onde eu consegui trazer um pouco de feminilidade, que sempre foi tão trancada, assim, desde a infância, onde as coisas femininas eram vistas como coisas negativas, coisa de mulherzinha, entre outros termos. E através do teatro eu consegui quebrar um pouco tudo isso e consegui me conhecer melhor e consegui conhecer um pouco mais sobre a minha identidade e buscar um pouco mais. Então foi um processo interno muito complicado e doloroso também, mas que eu consegui, depois de um certo tempo, conversar com a minha mãe, com a minha companheira na época, e acho que assim, a partir do momento que eu consegui externalizar para as pessoas próximas, que eu tinha essa vontade de fazer a transição, que eu tinha essa vontade de viver a minha identidade com mais liberdade e poder mostrar isso para as outras pessoas, que foi o momento mais libertador de eu conseguir me mostrar um pouco melhor, assim. Claro, é sempre um processo difícil. A partir disso a gente começa a viver coisas que não está acostumada, né? Então, posso dizer que até os meus 22, 23 anos, eu vivia com uma série de privilégios e a partir da transição, a partir dessa vivência depois do início da transição e até hoje, comecei a sofrer uma série de preconceitos, de violências que eu não estava acostumada. Antes de começar a transição, já era um planejamento meu e da minha companheira na época, quando eu consegui falar para ela sobre a minha vontade de fazer a transição e que queria fazer o tratamento hormonal, que isso de certa forma afetava ou pode vir a afetar um pouco a questão da fertilidade e que, enfim, teria que ver tudo isso, se a gente pensaria numa adoção futuramente ou se a gente anteciparia um pouco os planos, e acabou sendo o que a gente fez, de antecipar um pouco, e logo em seguida veio o Bento. Quando a gente ficou sabendo da gravidez, a gente esperou mais uns 3 meses, eu consegui começar com tratamento hormonal e com o processo de troca de nome. E aí quando chega o Bento, eu não tinha ideia de tudo que ia acontecer, das dificuldades que a gente ia viver a partir disso. Porque pouco antes do nascimento dele, eu fiz a retificação do meu nome para facilitar. Eu pensei, eu vou retificar os meus documentos já para quando ele nascer e eu fizer o registro, já vai estar tudo certinho. Acontece que isso foi o que deu o maior problema, porque quando ele nasceu, a gente foi no cartório do hospital para fazer o registro e a moça que atendia no cartório falou, não, a criança precisa de um pai. Eu falei, tá, mas como assim? Como é que a gente faz, né? Somos em 2 mães. Ela falou, bom, então tem que apresentar um comprovante de fertilização in vitro, que não é parte da nossa história e não teria como ter esse documento. Eu falei, não temos. Eu perguntei, tem como fazer com o meu documento antigo? Não, né? Foi a resposta, porque não era mais um documento válido. Não soube como fazer. Foi para uma instância superior do cartório, que também não sabia como lidar com a situação, que foi para o Ministério Público, que levantou questões como possibilidade de ser de um
relacionamento passado da minha companheira e não resolveu também. E foi por uma juíza em Canoas que botou que eu só poderia fazer o registro do meu filho se eu apresentasse um laudo médico comprovando minha genitália, o que é extremamente constrangedor, e que a minha companheira na época comparecesse ou fizesse por escrito que eu teria vínculo biológico com meu filho. Na época a gente já estava com uma advogada e a gente não aceitou esses termos. Ninguém precisa apresentar laudo nenhum e documento nenhum para fazer um registro de um filho, né? Então a gente começou aí uma batalha judicial para conseguir fazer o registro de forma humana. Isso trouxe uma série de consequências, né? De forma provisória, eu acabei fazendo uma adoção do meu próprio filho para garantir os direitos que já estavam sendo negados, né? De registro. Primeiro direito de qualquer ser humano de ter um nome e de ter a sua história, enfim, ali contada. Passaram-se 2 anos, conseguimos fazer o registro da forma correta. Então, já se pega a certidão de inteiro teor, não consta mais como uma mãe socioafetiva, consta a história da forma correta. Foi um processo extremamente doloroso e, infelizmente, quando eu falo da história de nascimento do meu filho, da história da gestação, de tudo isso, não tem como ser tema principal a dor de um processo judicial que o Estado fez a gente sofrer. Lá em 2018, quando aconteceu todas aquelas violências por parte do Estado, eu não pensava em participar da política partidária até então. Quando aconteceu isso, eu só conseguia pensar aonde que se pensa, quem que cria, quem que pensa nessas coisas. Ou quem que não pensa, né? Quem que não está pensando nisso? Quem é que construiu esses documentos que não me aceitam? E como é que muda isso? Então, começou a ficar isso na minha cabeça, de que eu deveria me mobilizar, me juntar a um grupo político, nem que seja de eu jogar as minhas ideias para alguém que possa construir. Com o tempo foi amadurecendo a ideia de que é importante que a gente consiga trazer representatividade, que uma pessoa trans esteja assumindo esses espaços de poder para estar construindo política pública, para estar construindo garantia de direitos. Então, em 2020 eu concorri para vereadora de Canoas, fiz uma votação expressiva, a gente vai amadurecendo, acho que é um processo que a gente vai amadurecendo muito, né? E agora no ano passado, 2022, fui a deputada estadual, também fiz uma votação acima do que eu esperava, enfim, tem dessa construção, né? E seguimos construindo, amadurecendo e pensando. Quando eu vejo outras pessoas trans assumindo esses espaços e crescendo também, me enche de orgulho, me enche de vontade de estar construindo e fazendo a minha trajetória também, né? Eu acho que as pessoas, de forma geral, quando pensam numa pessoa trans, acaba não sendo um sinônimo de constituir família. Não é um processo que as pessoas veem como natural. Inclusive, foi algo que eu não pensava, na verdade, sobre isso, né? Sobre essa possibilidade de que, enfim, eu ser uma pessoa trans, eu também poderia constituir uma família. Porque quando a gente fala de pessoas trans, a gente fala de exclusão, a gente fala de falta de uma série de coisas e a gente não fala sobre as possibilidades positivas, né? Acho que as pessoas não veem as pessoas trans como pessoas que também têm família, e a partir do momento que a gente começa a naturalizar isso, que a gente começa a ver mais famílias diversas aparecendo, conseguindo buscar dignidade e visibilidade, quando a gente começar a tratar isso com mais naturalidade, a gente vai conseguir mostrar para muitas pessoas também que isso é uma opção, né? Eu não fazia ideia do quanto isso ia ser transformador, assim, na minha vida. Parece, sei lá, um papo meio clichê, assim, né? Mas, de fato, muda a nossa vida. Logo que ele nasceu,
Eu ainda não sabia muito bem como... Acho que eu nem tive tempo de curtir aquele momento, né? E tinha vários medos, porque as pessoas também colocavam esses medos, né? As pessoas perguntavam coisas absurdas. Me perguntaram se, por eu ser trans, o meu filho seria gay, por exemplo. E as pessoas pensam e julgam e colocam um monte de expectativas estranhas e erradas às vezes. E isso me assustava e me dava uma ideia de que as coisas seriam muito difíceis, né? As coisas foram andando e achei que seria difícil na escolinha dele e não foi. Está sendo ótimo. Tive um super acolhimento por parte das profs. No primeiro ano dele na escolinha, a gente recebeu uma faixa dupla de melhores mães do mundo. É um exemplo, assim, de coisas mas que deixa a gente boba. E ele é a paixão da minha vida. Ele é tudo pra mim. Ele é carinhoso. Acho que ele faz eu ser uma pessoa melhor também. E transforma a minha rotina, me motiva. Acho que também, antes, quando a gente falou de política, não tem como pensar que talvez seja para construir um lugarzinho um pouco melhor para o meu filho. E acho que isso, sim, acho que ele é motivo de muita coisa. A gente precisa das mulheres ocupando os espaços de tomada de decisão, para que a gente consiga diminuir essas injustiças, para que a gente consiga ir em frente na construção de política pública, que seja um enfrentamento às violências que a gente vê todo dia, as violências físicas, as violências por parte do Estado, as violências de forma geral que nós todas sofremos. Então, lugar de mulher é ocupando esses espaços, é tomando a palavra e a caneta e a construção desses documentos, dessas leis, para que a gente consiga buscar um pouco mais de igualdade, para que a gente consiga fazer uma construção coletiva para todas, por todas. E acho que é isso.